até o Senhor voltar, que nós precisamos de falar desse Cristo às famílias, no nome do Papai Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor? Vamos aí para a palavra do Senhor? Vamos aí para a palavra do Senhor? Glórias a Deus, está funcionando, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja problemática, a igreja de Coríntios. Você sabe que a igreja de Coríntios era a igreja problemática. Se você ler a palavra de primeira e de segunda, que Paulo escreveu para ela, você vai ver Paulo tratando com muita firmeza com esta igreja. Uma igreja que tinha de tudo. Tinha um grupo de pentecostais, já começou a palavra, um grupo de profetas, tinha grupo de curas, tinha grupo de línguas estranhas, tinha grupo de profecia, tinha gente pentecostal puro. Mas também tinha ali madrasta que tinha relação com o enteado, tínhamos ali gente que não se submetiam, viviam brigando em confusão, mulheres que falavam muito, então, gente que falava de fofoca. Então nós tínhamos aí uma igreja muito problemática, e o apóstolo Paulo, mesmo assim, Paulo amava esta igreja. Como eu tenho que fazer? Tem pessoas que têm sérios problemas de conduta, sérios problemas de caráter, sérios problemas de personalidade. São pessoas que têm personalidades variáveis, sabe? Um dia está em cima, um dia está embaixo, e eu tenho que ter paciência com essas pessoas, como Paulo teve com esta igreja. Eu também tenho que ter com a igreja, que a igreja não era de Paulo, a igreja era de Cristo, e a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Então eu tenho que ter muita paciência com a igreja de Cristo e repetir para a igreja de Cristo o que o apóstolo Paulo repetiu várias vezes para as igrejas, né? Então, Coríntios, 2 de Coríntios 11, 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, o que zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Paulo está perguntando, eu anunciei a vocês o Evangelho de Deus gratuitamente. Versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos servir, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A igreja era tão problemática que Paulo não pedia nada, nem ajuda financeira para não aumentar mais o problema da igreja, né? Paulo poupava essa igreja mesmo. Só não poupava na palavra, né? A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por esta razão, porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que farei para contar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós.
naquilo em que se gloriam. 13. Porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo, finge, né? Que é anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deus, aqui está a leitura desse texto do capítulo 11, versículo 1 ao versículo 15. Deus, vamos falar um pouquinho, meu Deus, nesses minutos, sobre os teus avisos. Hoje é a quinta parte. Meu Deus, usa a minha vida, Senhor, para falar ao teu povo, que estamos agora falando às rádios, estamos falando aos aplicativos, estamos falando pelo Facebook, e pessoas depois vão nos ver também na nossa página no YouTube. Deus, usa-me para a tua glória, usa-me pelo teu poder. Eu estou aqui para ser um instrumento nesta hora para o teu louvor, no nome santo de Jesus, e o povo do Senhor que ama a Jesus Cristo, digam todos amém. Diga aí amém na sua casa, eu quero ouvir você dizer amém. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Que maravilha, tá ótimo. Beijo para ti, meu irmão Anjo Gabriel. Avisos de Deus. Essa é o quinto aviso, né? Que nós estamos tocando essa trombeta com um sonido muito claro. Eu não fui chamado para esconder. Você guarde aqui, você venha comigo, guarde aqui, passa para o próximo livro, que é o livro dos Gálatas. Paulo disse aqui aos Gálatas, 1:10, ele diz assim, porventura procuro eu agora favor dos homens ou favor de Deus? Procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, todo o homem de Deus, ele tem por obrigação, por ele ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós temos por obrigação agradar somente a Deus. Eu sei, irmãos, falar aqui para o meu povo aí, o povo de Deus aí, povo da família Restituição, eu sei que algumas coisas que são ditas no nosso meio, que são coisas fortes, para pessoas fortes, né? Não se dá coisas fortes para os fracos. Não se dá mocotó, feijoada para criança. Se dá mocotó, feijoada para adultos que podem receber esse tipo de alimento. Então, nós estamos preparados, os nossos ouvidos estão preparados para receber de Deus os seus avisos. Porque Deus avisa. Deus tem sempre dado os seus avisos. Eu sei que a pessoa, infelizmente, no mundo inteiro, que ignora os avisos de Deus. Eu puxei uma conversa logo no começo da nossa programação sobre o primeiro aviso de Deus, lá no Jardim do Éden. Deus prepara um lugar maravilhoso. Deus prepara tudo para o homem. Deus sempre quis dar ao homem o melhor. Até o dia de hoje. Deus sempre quis dar ao homem o melhor. Mas o homem sempre procura ignorar o melhor de Deus e buscar o seu melhor. Irmãos, eu vou te dizer, com 61 anos e meio para 62, eu vou te dizer, todas as vezes que eu busquei o meu melhor, na minha condição humana, eu só fiz besteira na minha vida. Minha vida foi um mar de burrice, de ignorância, de destruição moral, destruição social, destruição de todas as maneiras, o que eu não me importava com nada. Principalmente com Deus, que eu nem sabia quem era. Então,
eu chego aqui hoje para dizer exatamente o que o apóstolo Paulo disse exatamente para esta igreja de Corinto. Eu quero dizer exatamente o que Paulo disse para esta igreja, para a igreja do Brasil, para a igreja do Rio de Janeiro, para esta igreja maravilhosa, a qual Deus é o Senhor desta igreja. Então ele começa dizendo assim, versículo 2, capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Então Paulo disse, ele fala que quando ele fala duro com as pessoas, isto é porque ele tinha zelo, cuidado, proteção, amor. Então, quando ele está falando, eu tenho zelo de vós, porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Porque eu tenho preparado vocês para apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo. Aí ele vai avisar. Olha o mesmo aviso que foi dado lá no livro de Gênesis, que está em Gênesis 3, no versículo 4 ao 13, depois você leia aí na sua casa, Gênesis 3, no capítulo 3, versos 4 ao versículo 13. Deus dando o aviso lá no livro de Gênesis, lá no paraíso, um lugar maravilhoso onde Deus criou tudo, Deus colocou tudo, o bom e do melhor, mas ele deu um aviso. E falou, eu vou te dar um aviso, Adão. Ele não chamou Eva e Adão. Diz que ele falou diretamente com o homem. O homem ser o cabeça, Deus sempre trata com o homem primeiro e o marido vai e trata com a esposa. E a esposa, mulheres de Deus, são submissas aos seus maridos, porque os seus maridos também as amam, né? Que é a ordem de Deus. São avisos de Deus que o marido tem que amar a esposa e a esposa tem que se submeter ao marido, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa somente se submeter a alguém que te ama na mesma proporção que Cristo amou a igreja. Acho que não existe coisa mais fácil para uma mulher de Deus se submeter a um homem que a ama como Cristo ama a igreja. Aí fica fácil. Fica difícil quando uma mulher tem um homem que não a ama, nem como Cristo amou a igreja, nem como nada, só tem a mulher como um produto de uso. Você sabe que tem muitos maridos, muitos homens que acham que a mulher é um produto de uso só para ser usado e descartado. Sabe que anos e anos e anos a fio, a mulher sempre foi descartável. Sempre foi descartável. Jesus que deu honra para as mulheres. Jesus deu honra para elas. Então Deus fala com Adão, Deus fala com Eva. Então Paulo repete aqui no versículo 3, ele diz, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, então diz que a serpente, ela enganou a Eva. Está lá no capítulo 3 de Gênesis. Diz que a serpente começou a ter um diálogo com a Eva lá no paraíso. Então ela começou a ter um diálogo e a Eva começou a ter um diálogo com a serpente. Então isso aconteceu lá no paraíso e Paulo falou, eu estou preocupado. Assim como a serpente ela enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente. Então, o ataque, eu já preguei isso, tem um mês e pouco, 2 meses atrás, eu preguei sobre mente, né? Nossa mente. Então, os ataques da serpente, ela não morreu não, hein? Os ataques da serpente, ela ataca a nossa mente. E como é que a nossa mente é atacada? Pelo visual, pela audição. Pela audição e pelo visual. O que você vê ataca a tua mente e o que você ouve ataca a tua mente. A nossa mente é atacada 24 horas por dia por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós vemos. Então é muito importante você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, começar a prestar atenção
naquilo que você ouve e naquilo que você vê durante o dia. É aí que entra as vozes, aí que entram os ataques. Então, aí começou o ataque na mente. E Paulo fala, assim também sejam corrompida a vossa mente. Então, Paulo fala de uma mudança na mente, de uma metanoia na mente, transformação na mente, mas para pior. A nossa mente, ela, por exemplo, eu era um drogado, eu era um alcoólatra, eu era um prostituto, eu era um vigarista, eu era um ladrão, maconheiro, bêbado, maldizente, roubador. Então, eu tinha vários defeitos. Eu recebi um ataque na minha mente de renovação. Aquilo que Paulo fala em Romanos 12, né? Renovação da vossa mente para experimentar. Então, eu recebi um ataque na minha mente pelos meus ouvidos e por aquilo que eu vi. Então, a minha mente foi atacada e minha mente começou a mudar pelos ataques positivos. Então, quando eu estou aqui pregando a palavra para você que está aí pela rádio, para você que está aí pelos aplicativos, para você que está aí pelo Facebook, para você que está aí pelas nossas redes sociais, abençoados e abençoadas, a minha preocupação é com a tua mente. Que o ataque vem direto na nossa mente. Dizer, Deus não cura, Deus cura. Deus não salva, Deus salva. Deus não liberta, Deus liberta. Então, só esses ataques. Jesus nunca vai voltar, Jesus vai voltar. Se falaram que ele iria nascer, e ele nasceu. Que falaram que ele iria sofrer, e ele sofreu. Que falaram que ele iria morrer, e ele morreu. Que falaram que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Que falaram que ele subiu ao céu, acreditamos. E falaram também que ele vai voltar, também nós acreditamos. Então, mas os ataques, deixa eu lhe falar, eu estou dando aviso de Deus. Paulo está falando, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, e seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade. Simplicidade. Paulo diz que servir a Cristo é simples. Mas você vê aí, é uma birutice, irmãos. Não sei se você acompanha o YouTube, né? As maluquices das igrejas evangélicas. As birutices dos ministérios que se chamam pentecostais. De cada 100, 99 só tem biruta. Só tem biruta. Cada 100 ministério pentecostal, cada 100, 99 é ministério de biruta. Mas só que as pessoas acostumam, porque a mente foi danificada. Falta de Bíblia, falta de conhecimento, falta da palavra, falta de oração, falta de relacionamento com Deus, falta de ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Então, aí Paulo vai forte aqui. O versículo 4 ele diz assim, se na verdade vindo alguém. Então, Paulo ele abre uma possibilidade de aparecer pessoas energizadas pela serpente, fazendo o mesmo papel da serpente. Então, as pessoas estão aí sendo usadas. Tem gente usada por Deus poderosamente. Tem gente usada pelo Espírito Santo poderosamente. Mas tem gente usada pela serpente. Paulo chama ele de ministros de Satanás. Está ali, ó, no versículo 14. Olha o que ele diz, 14 e 15. E 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Então, Paulo está dando um toque para a igreja de Coríntios, que Satanás também tem ministros. Ou seja, Satanás também tem uma legião de seguidores, de gente que trabalha 24 horas para ele. Você sabia, abençoados? Deixa eu lhe falar algo que eu escutei de um homem muito sábio. Eu o considero sábio. Cada um considera o seu sábio, quem quiser. Tem gente que considera um jumento de sábio. Tem gente que acha que um jumento é sábio. Então, eu respeito. Eu não acho um jumento sábio. Tem gente que acha que um jumento é sábio. Tem gente que acha que alguém que só fala besteira é sábio. Então, deixa para lá. Então, abençoado, quando Paulo diz
Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, então ele fala de um outro. Ele diz que teria uma mensagem do outro. Então quem é que iria pregar esse outro? Paulo chama são ministros de Satanás. Versículo 14. Não é de se admirar que os próprios Satanás transformem anjos de luz, e não é muito que os seus próprios ministros de justiça. Então existem seguidores, ministros de Satanás, que eles estão na terra para confundir a nossa mente. A nossa mente, a tua, a minha não. A minha, abençoada, é muito... Já apareceu quantos... Gente que se dizia pastor lá no nosso meio, abençoado, e querendo minar a minha mente com a estratégia de Satanás para ganhar dinheiro, né? Você sabe que igreja é um covil de salteadores, né? Alguns líderes são os verdadeiros salteadores. Aquele ladrão que Jesus fala em João 10:10 é eles. Esse ladrão que vem para saquear os bens do povo, roubar as famílias, está lá, está incluído. Está lá incluído lá no João 10:10. Então, abençoados de Papai Deus, quando Paulo disse no versículo 15, não é muito que os seus próprios ministros, então você vê, são avisos de Papai Deus. Mas ele fala, se na verdade vindo alguém, versículo 4, 2 de Coríntios 11:4. Se na verdade vindo alguém prega. Então, o que você tem ouvido hoje, isso não é um outro Jesus, irmão. É o Jesus da profecia, é o Jesus da adivinhação, é o Jesus da campanha, é o Jesus da corrente, é o Jesus da breganha. É o Jesus do toma lá da cá, da água ungida, do sabonete ungido, da colher de pedreiro ungido, do sal que liberta, da sombra que cura. É esse Jesus. E Paulo diz também que as pessoas, estava avisando a igreja de Corinto, que as pessoas iriam aceitar espírito. Você vê que é o espírito, esse espírito aqui, segundo a versão Almeida, é um espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é um espírito com letra minúscula. Se alguém aceitar espírito diferente, com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Então existe um espírito que não é o Espírito Santo, que algumas pessoas aceitam ele, recebem eles. E também ele diz, e quando a pessoa recebe esse espírito diferente, essa pessoa também ela começa a aceitar um evangelho diferente. Começa do Jesus diferente, depois passa ao espírito diferente, depois passa o evangelho diferente. A primeira porta para a derrota da igreja de Cristo é aceitar o Jesus que não é o Jesus. Que Jesus que não é o Jesus? O Jesus que salvou pela metade. Não, cada um que garanta a sua salvação. Você faz uma parte, Jesus fez outra. Para a salvação, eu não fiz absolutamente nada. Eu estou aqui aprendendo a viver como salvo. Para ser salvo, eu fui salvo pela graça de Deus. Eu não serei salvo quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai me lavar com ele. Salvo eu já sou. E eu sou salvo totalmente pela graça de Deus, porque eu não tenho nenhum mérito para ser salvo. Eu não tenho nenhum mérito. Pelo contrário, se fosse por mérito, eu seria o primeiro da fila a inaugurar o inferno depois do Satanás. Você sabe que o inferno vai ser inaugurado, né? Está lá, preparadinho lá, vai ser inaugurado. Diz que vai ser jogado no lago de fogo, vai ser jogado a serpente, o dragão, o falso profeta, o Satanás e os seus seguidores. Está lá, está preparado, já está tudo preparado. Tudo já está preparado. E eu acredito, por isso que a minha busca pela verdade, sabe? A minha ânsia de ter a verdade, de viver a verdade, de compartilhar a verdade com as pessoas, para mim, a verdade é a única coisa que a igreja deveria se interessar. Porque a verdade, ela gera pessoas livres, tão livres
livres que nós somos, que nós podemos decidir se queremos beber cachaça, fumar maconha, cheirar cocaína, trair a esposa, ou, sabe, fazer qualquer coisa na carne. Nós temos essa capacidade de escolher o sim ou não. O escravo não tem a capacidade de decidir para o não. Hoje eu estava eu e a minha esposa bem cedinho, né? 6h pouca da manhã, às 7 horas, estávamos na nossa academia lá da terceira idade, fazendo o que temos que fazer para cuidar do templo de Espírito Santo. Aí passou um senhor, né, com a roupa da academia da terceira idade, indo lá para malhar lá com as senhorinhas lá, e ele com um cigarro, fumando. Aí passou perto da gente fumando, aí sentou lá no meio desse senhor que estava fazendo ginástica, fumando, aí depois a pouco levantou de lá, fumando. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, como uma pessoa dessa consegue viver? Totalmente enganada pelo cigarro, viciada, dominada, uma escrava. Então, ali eu vi um verdadeiro, só um tempinho de 5 minutos, eu vi ele fumar 3 a 4 cigarros. Então eu falei, meu Deus, é um escravo. E eles que têm esses vícios, como um dia eu tive, vícios de cigarro, de maconha, de cocaína, de cheirinho, de bolinha, de tudo, irmão, de tudo. Esse copo aqui já foi, esse nariz aqui já cheirou, foi pó, já cheirou, foi éter, já cheirou cheirinho de tudo quanto é desgraça, que eu saí correndo, meu coração parecia que ia parar, eu tinha que cheirar e correr para poder voltar o oxigênio para meus pulmões, que eu ficava sem oxigênio, para você ver como que a desgraça tomava conta da minha vida, mas graças a Deus que eu sou escolhido de Deus para a salvação. E tu também, glórias a Deus. E já que somos escolhidos para a salvação, não podemos aceitar o outro Cristo. O Cristo da Breganha, o Cristo que não operou, o Cristo que a cruz foi apenas um espetáculo, o Cristo que não fez nada, que o homem tem que fazer tudo, o homem tem que jejuar para ter poder. A Bíblia diz que você recebe poder quando você recebe o Espírito Santo, e as igrejas ensinam que você recebe poder quando você jejua. Eu não sei o que é verdade. Para mim, a verdade é o que está na Bíblia. Eu recebo poder quando o Espírito Santo vem sobre mim. Eu sou perdoado quando Jesus morre na cruz, eu recebo o seu sacrifício. Eu sou perdoado, ou eu sou perdoado quando eu entro nas águas do batismo? Eu sou perdoado quando eu entro nas águas do batismo? Eu sou um pecador quando eu me banho nas águas, eu viro um santo? Eu volto a ser um santo, eu viro um santo quando a água me banha, ou quando o sangue de Jesus foi derramado por mim? O que é a água? A água foi João. João falou, eu batizo vocês com água, mas quem vem depois não vai batizar com água, vai batizar com o Espírito Santo. E Paulo falou, Deus não me chamou para batizar, eu sou imitador de Cristo, Cristo não batizou, eu também não vou batizar, porque Cristo não me chamou, Cristo chamou João, mandou João, e mandou os seus discípulos da lei, que o livro de Mateus é um livro direcionado para os judeus, é um livro escrito totalmente para os judeus. Então você tem que ter muito cuidado quando se lê a Bíblia, para saber a direção, né? Para quem foi escrito, o propósito que foi escrito, para você poder ter um entendimento da palavra. Senão você fica aí falando o que você acha, e o que você acha não serve nem o que eu acho. O que serve é o que Deus diz. Então, quando ele diz, versículo 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, então eu não posso me calar, e eu vejo isto que está acontecendo na minha cidade. Eu vejo o que está acontecendo na Baixada Fluminense, onde eu tenho o Ministério de Restituição. Eu vejo o YouTube, eu vejo as redes sociais, eu vejo chacotas. Então, é outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. Então, não tem nada a ver com o Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, o Evangelho que diz, quem quer vir após mim, negue-se, toma sua cruz e siga. Não, ninguém quer negar, todo mundo quer dar, todo mundo quer fazer o que quer fazer, todo mundo quer dar a sua carne o que ela gosta. Se eu der a minha carne o que ela gosta, eu vou dar maconha para ela, cocaína, sexo à vontade com 300 mulheres, é isso que ela gosta. Droga, boate, bagunça, isso que é a carne, que já viciou nisso, sabe que a carne gosta disso.
Eu não posso dar, eu tenho que negar a minha vida. O Evangelho, o Cristo puro, verdadeiro, o Cristo é o Cristo que entrou em nossas vidas para trazer mudança. Que você vê pessoas que escuta, é milhões de pregações e milhões de pregadores, né? Tem gente que é igual o Paulo falou à igreja de Corinto, vocês podem ter milhares de preceptores, mas, mestre, você só tem um. Pai, eu vos gerei, Paulo falou, eu gerei vocês. E pessoas que foi gerada pelo ministério de restituição, pela palavra, né? Que Deus tem usado a minha vida e Cristo foi gerado nessa pessoa. Então, eu quero continuar que Cristo continue sendo gerado, mas não é o outro Cristo. Você sabe que tem aí o Cristo que não é o Cristo, né? Tem vários. Jesus falou, eles dirão, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, o Cristo está lá. Os budismos, né? São as aberrações, as birutices, umas loucuras, uns cultos que você vê que Deus realmente não faz parte de alguns lugares. Tem nome de igreja, tem cruz, tem pastor, tem bispo, tem apóstolo, tem uma equipe gigantesca, tem um aparamento violento, muita ostentação, muita riqueza, muita aparência de prosperidade para dar um sentido à mente das pessoas, porque você sabe que nós somos um pouco ou muito gananciosos, né? Tem gente que tem muita ganância no seu coração. Então, você que está aí pela rádio, você que está aí pelo aplicativo, você que está aí pelo Facebook, você que vai me ver pelo YouTube depois, eu quero te dizer, como Paulo falou, a serpente, do mesmo jeito que ela enganou a Eva, ela continua a enganar. Ela vai te passar a perna. Se você pensar que você é mais inteligente que a serpente, ela vai te enganar. Eva pensou que poderia dialogar com a serpente e não iria cair na conversa da serpente. A serpente dialogou com Jesus, Satanás dialogou com Jesus no deserto. Ele pensou que ele iria enganar Jesus como ele enganou a Eva. A Eva estava num ambiente totalmente favorável, com tudo do bom e do melhor. Tem gente que tem a sua vida já estabilizada, serve a Deus num ministério de palavra, onde prega, e fica aí buscando aí ouvir besteira, a se envolver, porque tem carros, eu quero ser isso. Eu não queira ser o que Deus chamou você para ser. Um caroço de manga não vai produzir abacate. Um caroço de abacate não vai produzir manga. Seja aquilo que Deus te colocou para ser. Não fica tentando ser o que o outro é. Não tente o lugar do outro. Cada um de nós temos um espaço nesse reino, meu amado. Teu trabalho é teu, o chamado é teu, a vocação é tua, de Deus para a sua vida. Então eu quero terminar aqui no versículo 13, ele diz assim, 2 Coríntios 11, 13, porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Como é que uma pessoa se transforma em apóstolo de Cristo? Ele diz, eu sou apóstolo, eu sou enviado, estou aqui com a Bíblia na mão. Ninguém vem para enganar sem essa Bíblia aqui. Todo mundo vem com isso aqui na mão. Isto aqui é um livro que pode te libertar, é um livro que pode te matar, te aprisionar, te escravizar. As pessoas têm usado este livro aqui para escravizar pessoas. As pessoas têm usado a Bíblia. Guarde isto. É coisa do Espírito falando para os espíritos perfeitos. As pessoas estão usando esse livro para escravizar pessoas. Eu quero usar este livro para libertar pessoas, não para escravizar. Eu não quero escravo, eu não preciso de escravo, eu não preciso de servo nenhum, eu não preciso de empregado nenhum. Eu preciso de irmãos caminhando do meu lado. Eu preciso de gente corajosa, destemida, que tem amor por vidas, por almas, por pessoas que estão nas drogas, nos vícios.
na mentira, na bruxaria, na feitiçaria, no homossexualismo, no lesbianismo, na birutice aí. Irmãos, nós temos uma voz, que é a voz de Deus, e tem que ser dita. Está aqui, ó, pacto perfeito, palavra. Assim disse o Espírito Santo, assim disse Deus, e eu louvo ao nosso Papai Deus por esta noite abençoada. E até as 20h30 eu passei, né? São 20 horas e 50 minutos. Eu quero te fazer um desafio para você que ama a Jesus. Você que ama Jesus. Você que está aí pela rádio. Você que está pelo aplicativos. Você que está pelo Facebook. Nós temos hoje muita gente. Só pela rádio eu faço um cálculo. Deixa eu ver se estamos ainda. Faço um cálculo de... Glórias a Deus. Estamos. Eu faço um cálculo aproximadamente de 3 a 5 mil pessoas que nos acompanham diariamente pelas nossas programações de rádio. Isso é por baixo. De 3 a 5 mil pessoas que nos acompanham. Então, eu faço um convite para vocês. Ouça as palavras de Cristo. Ouçam os avisos de Deus. O que são avisos, pastor? Aviso quer dizer ação ou efeito de avisar. Então, para alguém dar os avisos de Deus, este alguém tem que ser totalmente comprometido com Deus. Se não tiver o compromisso totalmente com Deus, tem medo de dar o aviso de Deus. Não posso falar isso porque aquela família faz isso. Eu não posso falar aquilo porque aquele outro me faz. Eu não posso trazer essa palavra porque então é melhor colocar aí o grupo de louvor para cantar 2 horas, sabe? Pelo menos eu invito de pregar, não posso usar a Bíblia, que senão o irmão que é dizimista vai embora e o outro que também que faz aquelas coisinhas esquisitas também vai embora. Então tem que ficar, bota aí as músicas para cantar, bota as irmãzinhas para dançar, bota as velhinhas para dar testemunho, bota aquelas irmãzinhas toda vestida de rosa, outra de amarelinho, com aqueles vinagre na mão, cantando, porque pelo menos eu não preciso me expor e eu vou estar bem com a igreja, meu salário lá no mensal lá cai na minha conta e aleluia, eu não tenho nada, eu não tenho esse problema, irmão, não tem dízimo, não tem salário, não tem nada, tem Cristo, palavra, motivação, verdade, evangelho, libertação, tem isto. Quem quer, quer. Jesus falou, vocês não me dão ouvidos porque vocês não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que eu faço aqui? Mostrar a palavra. Não estou criando doutrina de Satanás. Não estou inventando sal grosso, enxofre, água benta, batismo para perdoar pecado, para libertar a pessoa. Você não é liberto porque você não foi batizado nas águas. Que te liberta é o conhecimento. Você não é perdoado porque você não foi batizado nas águas. O perdão veio pela morte e a ressurreição de Cristo. Irmão, tomara a Deus que a família Restituição todos entendam isto. Todos entendam esta verdade do Evangelho. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele falou 1 milhão de vezes, eu sou o apóstolo dos gentios. Deus me enviou para ser apóstolo dos gentios. E Deus não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. É isto. E ele falou assim, sede meus imitadores, pregue o Evangelho, pregue a Cristo, pregue a palavra, não pregue ritos, não ponha o que é de Deus nos ritos. O perdão vem nas águas, o poder vem pelo jejum. Irmão, é um monte de besteira, sabe? Se o poder vem pelo jejum, então a Bíblia é um engano. Porque a palavra de Deus, em Atos 1:8, diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Não, o perdão vem pelo batismo. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz lá em Colossenses, foi cancelado o escrito de dívida que era contra vocês. Foi encravado na cruz. Então não foi na água, foi na cruz. Então não vamos parar de duvidar de Cristo, da palavra do Senhor.
Vamos crer no que está escrito. Paulo não foi chamado, nós não somos seguidores, minha irmã, não somos seguidores de Mateus, não, hein? Não somos seguidores de Pedro nem de Tiago, somos seguidores do Evangelho, da graça de Deus que foi dado ao nosso irmão Paulo, o apóstolo aos gentios. Ele falou, eu sou apóstolo dos gentios. Eu sou gentio, você também é gentio, nós não somos judeus, nós não somos gentios. Então a mensagem que veio que diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Essas palavras, tá aqui, ó. Sabe quantos tem coragem de dizer isso aqui? Eu só fico aí na televisão fazendo correndo, passa na nuvem, passa não sei aonde, e vamos fazer uma cantata da Páscoa, cantata não sei de quê, e cantata, e cantata, e cantata. É cantata, irmão, a cantata aqui é Bíblia, palavra na mente das pessoas. Música você canta hoje para você esquecer, não sabe nem a letra. A Bíblia tem um espírito, a música não tem espírito, a Bíblia tem um espírito. Amém? Glórias a Deus. Amanhã, 19h30, eu chamo os fortes, eu chamo os valentes, eu chamo aqueles que amam ao Cristo. Eu convido aqueles que vão entrar pelas mansões celestiais. Eu convido aqueles que Deus, Jesus falou, eu vou preparar lugar para vocês. Então, enquanto nós não estivermos lá com Ele, então vamos ter o nosso encontro amanhã, para louvarmos, cantarmos, aplaudirmos, ouvirmos, sermos abençoados com a sua palavra e termos comunhão com o corpo. Ó, o dedo tendo comunhão com a orelha. Olha aqui, ó, olha o dedo comunhão com a orelha. Ó, olha a unha tendo comunhão com o meu nariz, ó, coçando. Ó. Olha a minha boca tendo comunhão com a minha mão. Ó. Amanhã é dia de comunhão. Ó. Olha uma das mãos apertando a outra, comunhão, ó. Isso é comunhão, tá bom? Rua Roberto da Silveira, número 10, Ministério Restituição, no bairro de Olinda, Nilópolis. Esta rua fica beirando uma linha do trem, entre a estação de Olinda e a estação de Anchieta. Craveiro Lopes, número 4, com o Roberto da Silveira, número 10. Em frente ao prédio da Água dos Rios, estamos ali proclamando a Jesus Cristo. Ali é lugar de proclamar a Jesus. Ali não tem lugar para fantasia, ali não tem lugar para homens, ali não tem lugar para artistas, ali não tem lugar para cantores, ali tem lugar para adoradores que adoram a Jesus em espírito e em verdade. Então eu convido vocês, tá bom? Você está aí pela rádio, graças a Deus conseguimos transmitir a nossa programação pela nossa rádio, por isso que eu não vou parar, estou aqui na rádio, não posso parar, né? Por mim eu vou ficar até 2 horas da manhã falando aqui com vocês. Vai ter que descansar meus pulmões, né? Minha voz está um pouco fraca, tenho que fortalecer minhas cordas vocais, cadê poeira, está com muita poeira. Tá bom, queridos? Então eu digo a vocês, amanhã, hein? Meu telefone para contato é o 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Fique na paz. Vamos desligando aí a nossa programação de rádio. Vamos deixando aí nossos irmãos da rádio aí, ficar aí com a programação aí da nossa planilha, né? Nós temos uma planilha no Usar a Rádio que vai tocar aí as nossas mensagens, nossos anúncios. Então você fique aí com a companhia de uma boa mensagem, depois com orações. Obrigado aí, Gabriel, anjo revestido de carne. Põe aí a rádio para tocar aí, para a glória do Senhor. Tenham todos aí uma noite abençoada. Família Restituição, eu chamo vocês, hein? Eu chamo vocês para amanhã, em Família Restituição, que está aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook. Você que está aí, em nome de Jesus, tenha uma noite aí abençoada, em nome do Senhor. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. Ouvintes da 94.5, Rádio Restituição, ouvinte da Rádio Conexão Gospel em 92.1 e ouvinte da Rádio Resgatando Vidas em 92.9, 92.1 e 94,5. Tenham todos aí uma noite abençoada. Graça e paz. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau. Tchau. Beijo para vocês todos. Tenham uma noite de paz. Glórias a Deus.